5 lições que eu aprendi com o Bitcoin. Antes de conhecer o Bitcoin, eu tinha aquela sensação de que se eu não consumisse, de que se eu não comprasse as coisas hoje, amanhã elas estariam muito mais caras. Então eu sempre vivi parcelando as coisas que eu queria comprar, né, os bens. E não me preocupava muito em guardar dinheiro, porque eu tinha essa sensação de que quando eu guardava, o dinheiro não valia a mesma coisa de que quando eu guardei. Então, ao invés de ganhar dinheiro, eu estava perdendo. Eu sempre tive essa sensação dentro de mim. E o Bitcoin trouxe para mim essa questão da importância da paciência e de confiar em algo realmente sólido, né? Quando você estuda e entende o Bitcoin, você sabe que se você alocar, se você guardar a sua energia monetária, ao longo do tempo, você poderá usufruir de muito mais, porque a sua energia monetária é preservada. A segunda lição foi o fato de eu poder confiar em leis matemáticas e um código ao invés de confiar em humanos, porque na maioria das vezes o ser humano sempre vai priorizar o pessoal ao invés do todo. O Bitcoin, ao contrário do sistema tradicional, ele é descentralizado, ou seja, não tem um dono. Então, todas as ações são decididas em consenso por uma comunidade. Se alguém decide não participar dessas regras, ela vai jogar um jogo solo. E isso me faz enxergar que é muito mais sólido, muito mais complacente você confiar em um código que segue leis matemáticas, ao invés de confiar em uma pessoa que centraliza o poder e toma as decisões por você. Na terceira lição, eu aprendi o que é realmente uma liberdade financeira. Eu sempre imaginei que a gente era livre para poder fazer escolhas, né, do que a gente poderia comprar ou não com o nosso dinheiro. Só que quando você entende como o sistema, como o jogo financeiro realmente funciona, você percebe que não existe liberdade no sistema Fiat. O Bitcoin é a verdadeira liberdade descentralizada. Por que eu digo isso? Imagine que você é um investidor B3, é um investidor na bolsa de valores. Ela tem horário para abrir, um horário para fechar. Se você decidir operar no domingo, você não consegue. Então, é ela quem decide os horários que você deve operar, não você. Já no Bitcoin, o Bitcoin funciona 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você quiser comprar, vender, trocar, fazer o que você quiser, você consegue, sem ninguém poder te impedir disso. Nenhuma lei, nenhum governo, nem nada pode chegar e falar: olha, hoje das 7 às 7 da noite vai ficar 12 horas fora do ar e você não vai poder comprar nem vender. Isso nunca vai acontecer. Então, o Bitcoin me trouxe essa lição de que ele é a verdadeira liberdade financeira. O Bitcoin é gigante e tem várias áreas, vários caminhos para você seguir. Então, cada vez mais você se vê interessado em se aprofundar em uma nova área. A gente tem as segundas camadas, a Lightning, a Liquid, e isso tudo é muito cativante. Esse fato de você ter várias áreas para explorar te instiga a estudar cada vez mais e isso vai trazendo educação, porque você começa a, para você entender o Bitcoin, você tem que entender o que é dinheiro. Aí você entra em economia, começa a estudar economia. Aí você se interessa por política também. Por que que políticas sociais, políticas distributivas, né, em que você centraliza o poder no Estado para distribuir o dinheiro ou as propriedades privadas não funcionam, por que que o capitalismo funciona e por que que hoje a gente não vive em um sistema capitalista e sim um sistema nem capitalista nem socialista, né? Eu diria que a gente vive em um meio termo aí dos dois, uma salada de fruta, uma mistureba maligna. Ainda nessa lição, eu lembro que quando eu comecei a estudar o Bitcoin, eu comprei ali e o Bitcoin ele é muito volátil. Então, as primeiras vezes que começou a cair, eu me desesperei, eu não entendi o que, que era o Bitcoin. Então, eu acho que essa sensação que ele traz, né, de você evoluir cada vez mais, os estágios de pensamento também, você começa comprando Bitcoin, ele querendo lucro, querendo dinheiro ali no curto prazo, aquela sensação de querer tudo para ontem, sabe? E ele começa te explicando, te trazendo essa questão da paciência que eu tratei aí na primeira lição e vai avançando, né? Até chegar nessa parte da educação, de você querer se educar cada vez mais, de você querer entender cada vez mais, porque
O Bitcoin ele te dá um poder, né? E com esse poder também vem uma responsabilidade. A responsabilidade da autocustódia, a responsabilidade de guardar com segurança as suas informações. Você começa a se preocupar com OPSEC também, né? Os tipos de informações que você vaza por aí. Então, são uma série de coisas que vão desencadeando outra. E eu acho isso muito interessante. A próxima lição é como o Bitcoin valoriza o trabalho duro, né? A valorização do trabalho, a valorização da energia monetária. O Bitcoin ele funciona com um sistema que se chama Proof of Work, ou seja, prova de trabalho. Então o Bitcoin recompensa quem trabalha para manter a rede. Só que esse trabalho não é simplesmente só trabalhar, né? Você tem que fazer um investimento, você tem um custo muito grande de poder de processamento, então você precisa ter máquinas que aguentam essa pancada e também você tem um custo muito alto de energia. Então, para você criar Bitcoin, o custo é muito alto, o trabalho é muito duro. Então, com grandes trabalhos vem grandes recompensas. Eu acho esse sistema de trabalho muito interessante, porque não importa se você é o príncipe da Inglaterra ou se você é um mendigo. Se você tem condições de montar a máquina e botar para trabalhar, né, você vai lá bater a sua marretinha, a sua picareta, você vai conseguir encontrar o Bitcoin. Então ele prioriza a prova de trabalho acima de tudo. E entra várias outras questões, né, como as questões das teorias dos jogos. Imagine que um país pegue seu sistema Fiat todo e aloque para poder comprar máquinas e começar a minerar Bitcoin. Isso vai fazer com que sua moeda despenque e passe a valer nada. Então, se alguém tentar bular as regras para tentar acumular rápido demais, por outro lado, ele deixa o seu sistema atual colapsar 100%. Isso é fato que isso vai acontecer com todos os sistemas, inclusive hoje, né, o dólar que é o mais forte. Só que eu acredito que isso vai ser gradativamente, porque fazer uma investida tão violenta assim custaria o sistema inteiro que eles construíram, né, em cima das nossas costas hoje. Bom, como vocês puderam ver com essas lições aqui de hoje, o Bitcoin não é só um ativo, não é só uma forma de preservar o seu valor, de preservar a sua energia monetária. O Bitcoin também nos ensina sobre paciência, sobre resiliência, sobre trabalho. E eu quero saber aqui de vocês, quais são as lições, né, ou a lição mais importante que o Bitcoin te ensinou? Comenta aqui. Também se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder os vídeos. Aqui a gente fala sobre Bitcoin, a gente discute, a gente aprende. Tem um grupo aqui também da nossa comunidade no WhatsApp. Entre lá, bora bater um papo, bora aprender mais, bora aprender juntos, né? Que é o mais importante.